Nosso papo hoje é sobre checklist. Eles são muito importantes, principalmente quando a gente considera que a falibilidade é uma condição humana. Quem acha que não errou, ou não percebeu, ou ainda vai errar. É uma paixão minha, eu realmente utilizo o checklist na minha vida. Eu tenho checklist para viagem no inverno, checklist para viagem no verão, trilhas com chuva, trilhas sem chuva, é quase que checklist é o meu sobrenome. Essas listas de verificação, elas servem como um suporte operacional e auxilia principalmente nessa relação das falhas de memória e de atenção humana, ou quando a gente ainda acha que a gente pode suprimir algum passo dentro daquele processo, ou quando a gente não lembra deles. Então, eles não são meramente um documento de prontuário, o intuito dele não é produzir registro. Como que a gente faz um checklist? Um checklist você precisa definir a frequência no qual ele vai ser utilizado, definir o que precisa ser verificado. Às vezes a gente encontra checklists gigantescas, que a pessoa gasta um tempo enorme produzindo aquilo lá, e o valor agregado, a segurança que ele traz, o processo de melhoria que ele faz, ele é muito pequeno. Por quê? Porque afastou aquela pessoa, aquele operacional, ou aquela pessoa que está tentando gerenciar aquele processo, afastou do processo, criando um checklist que depois não vai ser verificado. Todas as condições que estão neles não vão ser verificadas. E aí a gente precisa definir quem que vai utilizar esse checklist, quais são esses itens que vão realmente ser verificados e depois, obviamente, testar essa lista que foi feita. Disso tudo, qual que é a novidade? Todo mundo conhece checklist, conhece o uso do checklist na aviação, conhece o uso do checklist na saúde, né? Que ele está sendo amplamente utilizado, desde cirurgia segura, pronto-socorro, UTIs e vários processos aí que a gente precisa verificar. Mas qual é a novidade disso que eu estou falando com vocês? Com os processos de automatização, de transformação digital, o checklist ele consegue se transformar em algo que ele sempre deveria ter sido. É esse organismo vivo que ele vai se preenchendo ao longo da jornada do paciente, ao longo dessa caminhada que o paciente vai fazendo nas instituições. Se você já foi atendido numa instituição hospitalar, você acha que ninguém conversa com ninguém, né? Porque a pessoa lá do atendimento pergunta as mesmas coisas que a pessoa ali, o profissional o médico, depois o enfermeiro vem e pergunta as mesmas coisas. Fala assim, pô, será que essa galera aí não conversa? Com essa automatização, as informações que forem sendo adquiridas dentro da instituição, tanto numa internação anterior ou durante aquele processo, aquele atendimento, ele vai captando essas informações num documento eletrônico que depois elas podem ser utilizadas em painéis. E aí, quando esses painéis estão distribuídos com os riscos evidenciados, com esse checklist, né, com essas informações piscando lá para os profissionais, e não só para um profissional, mas todos os profissionais que são responsáveis pelo atendimento desse paciente, aí realmente ele vira uma lista de verificação que te auxilia na tomada de decisão, que te auxilia no gerenciamento de risco. Então, assim, não tem realmente nada pior do que esse preenchimento individual dos checklists, não tem nada pior do que o checklist ficar restrito lá a um prontuário e a memória da pessoa, né? Porque o checklist é para não ficar na memória das pessoas e ficar nesse formato aí de painéis de gestão à vista. Então, não importa a área, os checklists são muito bem-vindos, eles auxiliam na segurança da assistência e reduzem muito a ocorrência de eventos adversos. Usem checklist, é uma excelente boa prática.